2.2021, concomitante / subsequente. A reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Presidencial de 4 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União, de 7 de dezembro de 2020, torna público o presente edital, contendo as normas referentes ao processo seletivo para ingresso nos cursos concomitantes / subsequente do IFNMG, segundo semestre letivo de 2021, com as características que se seguem. Item 1. Cronograma, habilitações e vagas. 1.1. Cronograma. Etapas. Publicação do edital do processo seletivo, 4 de junho de 2021. Impugnação contra o edital, 5 de junho de 2021. Resultado contra a impugnação do edital, 6 de junho de 2021. Período de inscrições, 7 de junho a 5 de julho de 2021. Candidatos inscritos, 6 de julho de 2021. Interposição de recursos contra a lista preliminar de candidatos inscritos. Item 12. 6 a 7 de julho de 2021. Divulgação da lista oficial de candidatos inscritos. 9 de julho de 2021. Resultado preliminar. 15 de julho de 2021. Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Item 13. 15 a 17 de julho de 2021. Resultado final do processo. 20 de julho de 2021. Publicação de editais de matrículas, de acordo com o cronograma em cada campus a ser publicado na página do Instituto. 2021. Os campi do IFNMG publicarão editais de chamadas e matrículas, conforme previsto, a partir do dia 21 de julho de 2021. É de inteira responsabilidade do candidato acessar através da página do Instituto do IFNMG e a página específica do campus a qual está concorrendo, para acompanhar as referidas publicações. 1.1. Este cronograma poderá sofrer alterações, e caso isso ocorra, haverá divulgação prévia na página da Fundação Cefet Minas. 1.2. Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. Ensino técnico para o estudante que já concluiu o ensino médio. 1.3. Cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, oferecido ao estudante que esteja cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em outra instituição, com matrículas distintas para cada curso. 1.4. As vagas são para os campi do IFNMG, conforme quadro de vagas no subitem 1.5. Subitem 1.5. Quadro de vagas. Campus Januário. Curso técnico em manutenção e suporte em informática. Modalidade: concomitante subsequente, turno noturno. Total de vagas. Curso
técnico em manutenção e suporte informático. Modalidade concomitante / subsequente, turno noturno, duração 1 ano e meio, total de vagas 25. Campus Montes Claros. Cursos: técnico em eletrotécnica. Modalidade concomitante / subsequente, turno noturno, duração 2 anos, total de vagas 40. Técnico em segurança do trabalho. Modalidade concomitante / subsequente, turno noturno, duração 2 anos, total de vagas 40. Campus Pirapora. Cursos: técnico em edificações. Modalidade concomitante / subsequente, turno noturno, duração 2 anos, 40 vagas total. Técnico em informática. Modalidade concomitante / subsequente, turno vespertino, duração 1 ano e meio, total de vagas 40. Centro de Referência e Formação à Distância, SEAD. Curso: Serviços Jurídicos. Modalidade concomitante / subsequente, turno não se aplica, EAD. Duração 2 anos, total de vagas 160. Aí tem uma nota, né? Curso ofertado integralmente na modalidade de educação à distância, EAD. Temos uma legenda. O preenchimento das vagas ofertadas para os cursos técnicos concomitantes / subsequentes feito a partir da ordem decrescente de classificação, em cada modalidade de concorrência, vagas gerais e cota específica. Assim, os candidatos mais bem classificados serão convocados para preencher as vagas previstas, conforme a modalidade de inscrição. 1.7. O candidato, ao se inscrever no processo seletivo, deverá optar pelo campus, modalidade e curso para os quais deseja concorrer, de acordo com o quadro de vagas do subitem 1.5 deste edital. 1.8. Todos os cursos poderão ter aulas aos sábados, de acordo com o disposto no calendário escolar acadêmico de cada campus, nos períodos da manhã e ou da tarde. 1.9. Enquanto durar a situação da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia Covid-19, as atividades de ensino poderão ocorrer de forma não presencial. 1.10. Para conhecer os cursos técnicos ofertados pelo IFNMG, o candidato poderá acessar as informações disponíveis no endereço eletrônico www.ifnmg.edu.br/cursos. Item 2. Dos requisitos para inscrição. 2.1. Técnico subsequente ao ensino médio. 2.2.1. Ter concluído ou estar concluindo o ensino médio ou equivalente. 2.2.2. Apresentar a documentação exigida no item 3, durante ao ensino médio. 2.3.1. Estar cursando o segundo ou o terceiro ano do ensino médio em outra instituição. 2.3.2. Apresentar a documentação exigida no item 3. Item 3. Da inscrição. 3.1. As inscrições para o presente processo seletivo são gratuitas e seguirão o subitem 1.1 cronograma de execução deste edital. 3.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível
na página da Fundação Cefet Minas, desde que o candidato detenha ou até às 23h59, de acordo com o horário oficial de Brasília, conforme estabelecido neste edital, no subitem 1.1, cronograma. 3.2. Para proceder à sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá: 2.1. Atender todas as condições do presente edital, anulando-se todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com as normas nele contidas. 3.2.2. Preencher eletronicamente todos os itens do formulário de inscrição, disponibilizado no endereço eletrônico, na página da Fundação Cefet Minas, inclusive o questionário socioeconômico. 3.2.3. Anexar histórico escolar ou documento equivalente, certificado, diploma ou declaração conforme o anexo 2, comprobatório das informações constantes no item 11 da classificação. O documento anexo poderá ter, no máximo, 10 MB em formato PDF, JPEG, JPG, TIFF, PNG. 3.2.3.1. Caso o candidato não disponha de histórico escolar ou documento equivalente, certificado ou diploma, comprobatório das informações constantes no item 11 da classificação, deverá anexar declaração emitida pela escola, conforme anexo 2 deste edital, de acordo com o curso e modalidade escolhida pelo candidato, atendendo inclusive todas as exigências contidas no item 11 da classificação. 3.2.3.2. O documento deverá ser anexado em frente e verso, quando houver, conter o nome completo do candidato, a identificação da instituição de ensino, o carimbo e a assinatura do responsável pela instituição de ensino e estar digitalizado na íntegra. 3.3. Em hipótese alguma será aceita a documentação encaminhada por via postal, via fax, protocolo e ou via correio eletrônico. 3.4. No ato de inscrição do processo de seleção do estudante, estarão disponibilizados no formulário de inscrição os campos nome social e nome civil, contendo também o seguinte texto explicativo referente ao nome social, com bloqueio para preenchimento. Desejo utilizar o nome social, de acordo com minha identidade de gênero, assumindo inteira responsabilidade e ciência de que este constará em listas publicadas e demais documentos referentes a este processo, conforme Portaria MEC 1612/2011, Resolução CNCD LGBT 12/2015. 3.5. No ato do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato precisará do número do CPF. 3.6. O número do CPF solicitado no item 3.5 será necessariamente do candidato e não dos pais ou responsáveis. 3.7. Não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo seletivo. Isso aqui foi repetido, né? Sempre bom reforçar. 3.8. Não será efetivada a matrícula de candidato estrangeiro sem o visto de permanência como estudante ou sem a apresentação do Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, na condição de residência permanente, salvo os casos que são beneficiados por acordos de cooperação internacional. Em todos os casos mencionados neste item, os prazos de estada constantes dos documentos apresentados devem ser válidos. 3.9.
No momento da inscrição, o candidato deverá optar apenas por um curso, em um único campus. 3.9.1. Ao esgotarem as listas de chamadas para determinado curso, o campus poderá, por meio de chamada pública, convocar candidatos classificados em listas de outros cursos, preenchendo as vagas até o limite determinado por este edital. 3.10. Para a classificação do candidato, será observado as notas finais obtidas em língua portuguesa e matemática, conforme o documento comprobatório anexado pelo candidato, subitem 3.2.3 e subitem 3.2.3.1, obedecendo-se ainda o disposto no item 11 da classificação. 3.11. As informações prestadas no pedido de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e dão ao IFMG, no caso de dados incorretos, incompletos, ilegíveis, notas divergentes, notas sem comprovação, divergência na identificação do candidato, documentos sem assinatura e carimbo do responsável pela instituição de ensino, ou documentos inverídicos, mesmo que constatados a posteriori, o direito de excluir o candidato deste processo seletivo e declarar nulos os atos praticados em decorrência da inscrição. Após finalizada a inscrição realizada pelo candidato, não será possível realizar alterações. Para a correção de dados e opções, o candidato deverá enviar e-mail para a Central de Atendimento da Fundação Cefet Minas, no endereço eletrônico concurso-público@fundaçãocefetminas.org.br. Informar nome completo, CPF e solicitar a exclusão da inscrição para que o sistema seja liberado e possibilite a realização de nova inscrição. A solicitação será atendida somente durante o período de inscrições, conforme o subitem 1.1, cronograma. 3.15. Os candidatos que pretendem optar pelas ações afirmativas do sistema de cotas devem observar o disposto nos itens 4, 5 e 6. 3.16. O IFMG não se responsabiliza por solicitações de inscrição via internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica. 3.17. De acordo com o subitem 1.1 cronograma, a Fundação Cefet Minas disponibilizará a lista de candidatos inscritos, contendo seu nome civil ou social, no caso de ter escolhido esta opção, número da inscrição, nome do curso pretendido e turno, no endereço eletrônico na página da Fundação Cefet Minas. 3.18. Os candidatos que se inscreverem na modalidade de cotas raciais e indígenas estarão automaticamente assumindo responsabilidade pela autodeclaração, que será posteriormente verificada por comissões específicas de heteroidentificação. 3.19. Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste edital. 3.20. Em virtude das condições sanitárias impostas pela Covid-19, o IFMG não oferecerá computadores para a realização de inscrições em seus campi. Item 4. Do Sistema de Reserva de Vagas para ingresso de escola pública. 4.1. A Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, ao Decreto número 7.824 e a Portaria Normativa número 18, de 11 de outubro de 2012, com redação dada pela Portaria Normativa número 9, de 5 de maio de 2017, o IFNMG
reservará 50% das vagas ofertadas, conforme o quadro de vagas. Item 1.2. Para estudantes oriundos da rede pública de ensino, respeitando a proporção mínima de autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e as vagas reservadas para pessoas com deficiência, considerando o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao estado de Minas Gerais. 4.1.1. Para os fins do disposto no item 4.1, o percentual referente a pessoas com deficiência, segundo o último censo demográfico divulgado pelo IBGE, considerará a linha de corte do Grupo de Washington, em consonância com o disposto no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Portaria Normativa 1117, de 1º de novembro de 2018. Atenção! Reconhece-se como categoria pública a instituição de ensino conceituada pelo artigo 19, inciso 1 da Lei 9.394, de 96, ou seja, aquela criada, incorporada, mantida e administrada pelo poder público municipal, estadual ou federal. 4.2. As vagas reservadas destinam-se ao candidato que se enquadra em uma das situações abaixo relacionadas. Inciso 1. Egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, que atualmente corresponde a 1.650. Item A. Que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. E 2. Que não sejam pessoas com deficiência. B. Que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. E 2. Que não sejam pessoas com deficiência. Inciso 2. Egressos de escolas públicas com renda familiar bruta superior a um salário mínimo e meio per capita, o que atualmente corresponde a R$ 1.650. A. Que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. E 2. Que não sejam pessoas com deficiência. B. Que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. 2. Que não sejam pessoas com deficiência. Aí tem uma nota. Renda familiar per capita é a soma total da renda bruta no mês de todos aqueles que compõem a família, dividida pelo número de seus integrantes. 4.3. Não se enquadra na categoria de alunos oriundos de escolas públicas com direito à reserva de vagas o candidato que tenha cursado em algum momento parte do ensino médio em instituições privadas, mesmo que beneficiados por bolsas de estudos parciais ou integrais. 4.5. Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas destinadas ao sistema de reserva, conforme Portaria Normativa número 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa número 9, de 5 de maio de 2017, ambas do MEC, caso ainda restem vagas, estas retornarão ao quadro geral, ampla concorrência. 4.6. Na classificação final, o candidato que optar pelo sistema de reserva de vagas definidas neste edital e obtiver nota suficiente para ser classificado no sistema de ampla concorrência, será automaticamente classificado neste sistema, ficando isento da apresentação da documentação exigida no sistema de reserva de vagas. Item 5. Do Sistema de Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, PCD. 5.1. Tendo em vista a Portaria Normativa número 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa número 9, de 5 de maio de 2017,
e o artigo 4º do Regulamento das Ações Afirmativas para Ingresso à Educação Profissional e Tecnológica no IFMG, de junho de 2013, e em cumprimento ao Decreto Federal número 3.298, de 20 de dezembro de 99, Decreto Federal 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e da súmula número 45 da Advocacia Geral da União, portador divisão monocular, de 14 de setembro de 2009, o IFMG 5.1.1 reservará 5% do total de vagas destinadas à ampla concorrência de cada curso e turno para pessoas com deficiência, a título de política interna de ação afirmativa, estabelecida no âmbito do IFMG. 5.1.1.1. Não sendo preenchida as vagas a que se refere o item 5.1.1, as mesmas retornarão ao total de vagas para ampla concorrência disponível no mesmo curso, turno, campus. 5.1.2. Reservará o percentual mínimo de vagas de cada curso e turno para egressos de escola pública para pessoas com deficiência, considerando o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao Estado de Minas Gerais, a título de política de ação afirmativa estabelecida pela legislação federal. 5.1.2.1. Para os fins do disposto no item 5.1.2, o percentual referente a pessoas com deficiência, segundo o último censo demográfico divulgado pelo IBGE, considerará a linha de corte do grupo de Washington, em consonância com o disposto no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Portaria Normativa 1117, de 1º de novembro de 2018. 5.1.2.2. No caso de não preenchimento das vagas reservadas às pessoas com deficiência discriminadas no item 5.1.2, essas serão destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, observadas as reservas realizadas em mesmo nível ou imediatamente anterior. 5.2. A comprovação dos requisitos exigidos para a participação no sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência é condição básica para a matrícula, sendo impedido de realizá-la o candidato que não apresentar a documentação exigida ou apresentando-a tiver o seu pedido indeferido após a devida apreciação. 5.3. Os candidatos com deficiência que não observarem as exigências quanto às formas e aos prazos previstos neste edital para a estação afirmativa perderão o direito ao pleito das vagas reservadas a pessoas com deficiência. 5.4. O candidato que optar pelo sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência definidas neste edital e obtiver nota suficiente para ser classificado no sistema de ampla concorrência, será em todas as chamadas do processo automaticamente classificado neste sistema, ficando isento da apresentação da documentação exigida no sistema de reserva de vagas, vagas reservadas para egressos das escolas Família Agrícola, EFA. 6.1. Tendo em vista o artigo 4º do Regulamento das Ações Afirmativas para ingresso na Educação Profissional e Tecnológica no IFMG, de junho de 2013, o IFMG 6.2 reservará 5% do total de vagas da ampla concorrência de cada curso e turno ao candidato egresso das escolas Família Agrícola, em consonância com a legislação vigente. 6.3. Não se enquadra na categoria de alunos egressos de escolas Família Agrícola, com direito à reserva de vagas, o candidato que tenha cursado em algum momento parte do ensino médio em instituições de outra categoria, ou seja, que não legalmente instituída como EFA. 6.4. No caso de não preenchimento das vagas reservadas aos egressos das escolas Família Agrícola,
As vagas remanescentes serão preenchidas pelos estudantes da ampla concorrência. A comprovação dos requisitos exigidos para a participação no sistema de reserva de vagas para candidatos egressos das escolas Família Agrícola é condição básica para a matrícula, sendo impedido de realizá-la o candidato que não apresentar a documentação exigida ou apresentando-a ter o seu pedido indeferido após a devida apreciação. 6.6. Os candidatos egressos das escolas Família Agrícolas que não observarem as exigências quanto às normas, às formas e aos prazos previstos neste edital para esta ação afirmativa, perderão o direito ao pleito das vagas reservadas para este fim. 6.7. O candidato que optar pelo sistema de reserva de vagas para egressos das escolas Família Agrícola definidas neste edital e obtiver nota suficiente para ser classificado no sistema de ampla concorrência, será, em todas as chamadas do processo, automaticamente classificado neste sistema, ficando isento da apresentação de documentação exigida no sistema de reserva de vagas para egressos das escolas Família Agrícola. 7. Da documentação comprobatória referente ao sistema de reserva de vagas. 7.1. Egresso de escola pública. 7.1.1. O candidato classificado para matrícula pela reserva de vagas para egresso de escola pública deverá obrigatoriamente comprovar sua condição por meio da documentação abaixo, de acordo com a categoria para o qual foi classificado. 7.1.2. VRRI, egresso de escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Deverá apresentar o RG ou outro documento de identificação com foto, comprovante de quitação eleitoral, para maiores de 18 anos. Parecer favorável concedido pela Comissão de Heteroidentificação designada para este fim, nos casos em que o candidato optar pelas reservas de vagas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, VRRI, PPI ou VRRI, PPI, PCD. Para os candidatos autodeclarados indígenas, VRRS, PPI ou VRRS, PPI, PCD, letra D. Parecer favorável concedido pela Comissão de Heteroidentificação, designada para este fim, nos casos em que o candidato optar pelas vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, VRRI, PPI, VRRI, PPI, PCD. Para os candidatos autodeclarados indígenas, VRRI, PPI ou VRRI, PPI, PCD, é necessário apresentar a declaração oficial emitida pela FUNAI ou o registro administrativo de nascimento indígena ou declaração de pertencimento étnico, anexo 8. Para os candidatos que concorrem na modalidade VRRI-PCD, VRRI-PPI-PCD, laudo médico, original e cópia, emitido nos últimos 12 meses, indicando o grau e espécie da deficiência, com referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença, CID. A deficiência mencionada deverá estar abrigada pelos termos do Decreto Federal número 3.298, de 20 de dezembro de 99, e Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ou da súmula número 45, da Advocacia Geral da União, portador de divisão monoplano. Rol mínimo de documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, disponível no anexo 4 deste edital, ou informar o número de inscrição social, NIS, do CAD único, no ato do preenchimento da ficha de identificação, anexo 3, de acordo com a portaria normativa número 19 do Ministério da Educação, publicada no dia 6 de novembro de 2014. Observação.
Para a utilização do NIS, o candidato deverá estar cadastrado no CAD único por no mínimo 45 dias. Quadro de identificação familiar, anexo 5, preenchido. Para a modalidade subsequente, original ou cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio. Atenção! Em caso de apresentação de declaração de conclusão do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu todos os anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino. 2. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato estudou o ensino médio integralmente em escola da rede pública de ensino, este ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar. 3. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação coordenadoria núcleo de registro escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. Para a modalidade concomitante, original ou cópia autenticada do histórico escolar parcial do ensino médio ou declaração de estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino. Atenção! 1. Em caso de apresentação de declaração de conclusão parcial do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu o primeiro ou segundo ano do ensino médio em escola da rede pública de ensino. 2. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato concluiu o segundo ou terceiro ano do ensino médio em escola da rede pública de ensino e, adicionalmente, não constar que o candidato está regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino, o candidato ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar. 3. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação coordenadoria núcleo de registros escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. 7.1.3 VRRS. Egresso de escola pública com renda familiar bruta superior a um salário mínimo e meio per capita. Deverá apresentar ficha de identificação devidamente preenchida, anexo 3, cópia do RG ou outro documento de identificação com foto. C. Comprovante de quitação eleitoral para maiores de 18 anos. Parecer favorável concedido pela comissão de heteroidentificação designada para este fim, nos casos em que o candidato optar pelas reservas de vagas. Aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos. VRRS, PPI, VRRS, PPI, PCD. Para os candidatos autodeclarados indígenas, VRRS, PPI ou VRRS, PPI, PCD, é necessário apresentar a declaração oficial emitida pela FUNAI ou o registro administrativo de nascimento indígena ou declaração de pertencimento étnico, anexo 8. Laudo médico, original e cópia emitido nos últimos 12 meses, indicando o grau e espécie de deficiência, bem aqui só um que concorre na modalidade VRRS, PCD, VRRS, PPI, PCD, laudo médico original e cópia, emitido nos últimos 12 meses, indicando o grau e espécie da deficiência, com referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID. A deficiência mencionada deverá estar abrigada pelos termos do Decreto Federal número 3.298, de 20 de dezembro de 99, e Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ou da súmula número 45 da Advocacia Geral da União, portador de divisão molecular.
Para a modalidade subsequente: original ou cópia autenticada da história escolar do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio. Atenção! Em caso de apresentação de declaração de conclusão do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu todos os anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato estudou o ensino médio integralmente em escola da rede pública de ensino, este ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação, coordenadoria, núcleo de registros escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. Para a modalidade concomitante: original ou cópia autenticada do histórico escolar parcial do ensino médio, ou declaração de estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino. Atenção! Em caso de apresentação de declaração de conclusão parcial do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu o primeiro ou segundo ano do ensino médio em escola da rede pública de ensino. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato concluiu o segundo ou terceiro ano do ensino médio em escola da rede pública de ensino, e adicionalmente não constar que o candidato está regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino, o candidato ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação, coordenadoria, núcleo de registros escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. 7.1.4 O resultado da análise dos documentos comprobatórios para o sistema de reserva de vagas, bem como a homologação das matrículas realizada pelo campus ao qual o candidato concorrer, será divulgado posteriormente com as datas previstas em cronograma dos editais de matrículas, publicados pelos campi do IFMG, devendo o candidato acompanhar as publicações através da página do IFMG, acessando em seguida a página específica do campus ao qual se inscreveu, conforme consta no subitem 1.1 cronograma deste edital. Comissão de cotas e ou comissão de heteroidentificação, a depender da modalidade de reservas para a qual optou concorrer, contra o resultado do item 7.1.4, resultado da análise étnico-racial e ou documentos comprobatórios para o sistema de reserva de vagas, conforme data e orientações estabelecidas no cronograma próprio previsto nos editais de matrícula de cada campus. 7.1.6 O resultado da interposição de recursos referente ao item 7.1.5 será divulgado conforme o cronograma previsto em editais de cada campus, que será publicado na página oficial do IFMG através do link, através da página do processo seletivo, devendo o candidato acessar a página específica do campus ao qual optou concorrer, para informar-se das datas e publicações. 7.1.7 O candidato que tiver sua documentação deferida terá sua solicitação de matrícula automaticamente homologada. 7.1.8 A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ocasionará o cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 7.1.9 Em razão da pandemia Covid-19, durante as matrículas, os protocolos de atendimento dos campi do IFMG poderão atender apenas de forma não presencial. Tais informações complementares serão publicadas posteriormente em editais próprios por cada campus, conforme previsto no subitem 1.1 cronograma, devendo o candidato acompanhar as publicações através da página do processo seletivo. 7.2
pessoa com deficiência, PCD, ampla concorrência. 7.2.1. O candidato classificado para a matrícula como pessoa com deficiência, PCD, da ampla concorrência, deverá obrigatoriamente comprovar sua condição por meio dos documentos abaixo relacionados: ficha de identificação devidamente preenchida, anexo 3, cópia do RG ou outro documento de identificação com foto, comprovante de quitação eleitoral para maiores de 18 anos, laudo médico original e cópia emitido nos últimos 12 meses, indicando o grau e espécie da deficiência, com referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID. A deficiência mencionada deverá estar abrigada pelos termos do Decreto Federal número 3.298, de 20 de dezembro de 99, e Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ou da súmula número 45 da Advocacia Geral da União, portador de visão monocular. 7.2.2. Toda a documentação comprobatória do sistema de reserva de vagas, bem como a solicitada para a efetivação da matrícula, de acordo com o item 19 e seus subitens, deverá ser entregue conforme data e orientações estabelecidas no cronograma próprio de cada campus, que estará previsto em seus editais de matrícula. Subitem 1.1, cronograma. 7.2.3. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação, coordenadoria, núcleo de registros escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. 7.2.4. O resultado da análise dos documentos comprobatórios para o sistema de reserva de vagas, bem como a homologação das matrículas realizada pelo campus ao qual o candidato concorrer, terá suas datas previamente publicadas em cronograma próprio de cada campus, a partir da data descrita no subitem 1.1, cronograma, devendo o candidato acessar a página do IFMG e acompanhar as publicações na página específica do campus a qual está concorrendo. Sete ponto 2.5. O candidato poderá interpor recurso junto à comissão de cotas e ou comissão de heteroidentificação contra o resultado do item anterior, que deverá ser enviado conforme data e orientações estabelecidas no cronograma previsto nos editais de matrículas de cada campus, publicados conforme o subitem 1.1, cronograma. 7.2.6. O candidato que tiver sua documentação deferida terá a sua solicitação de matrícula automaticamente homologada. 7.2.7. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das leis. Egressos das escolas família agrícola. 7.3.1. O candidato classificado para a matrícula como egresso das escolas família agrícola deverá obrigatoriamente comprovar sua condição por meio dos documentos abaixo relacionados: ficha de identificação devidamente preenchida, cópia do RG ou outro documento de identificação com foto, comprovante de quitação eleitoral para maiores de 18 anos. Para a modalidade subsequente, original ou cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio. Atenção! Em caso de apresentação de declaração de conclusão do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu todos os anos do ensino médio em escola da rede família agrícola. 2. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato estudou o ensino médio integralmente em escola da rede EFA, ou seu responsável, ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato estudou o ensino médio integralmente em escola da rede EFA,
Este ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração, atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar, em que conste as informações constantes do item. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato estudou o ensino médio integralmente em escola da rede EFA, este ou o seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar, em que conste a informação da instituição de ensino ser constituída como EFA. Agora, letra E, né? Para a modalidade concomitante. Original ou cópia autenticada do histórico escolar parcial do ensino médio, ou declaração de estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio em escola da rede EFA. Atenção! Em caso de apresentação de declaração de conclusão parcial do ensino médio, esta deverá explicitar que o candidato estudou e concluiu o primeiro ou segundo ano do ensino médio em escola da rede EFA, Escola Família Agrícola. 2. Nos casos em que a declaração apresentada não conste que o candidato está regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio em escola da rede EFA, e, adicionalmente, não constar que o candidato está regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio em escola legalmente instituída como EFA, o candidato ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar de próprio punho declaração, atestando essa condição. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do histórico escolar em que conste a informação da escola ser instituída como EFA. É aquela informação que eu tenho que colocar isso. Toda a documentação comprobatória do sistema de reserva de vagas, bem como a solicitada para a efetivação da matrícula, de acordo com o item 19 e seus subitens, deverá ser entregue conforme data e orientações estabelecidas no cronograma próprio de cada campus, que estará previsto em seus editais de matrícula. Subitem 1.1, cronograma. 7.3.3. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na coordenação, coordenadoria, núcleo de registros escolares do campus, desde que sejam apresentados os documentos originais. 7.3.4. O resultado da análise dos documentos comprobatórios para o sistema de reserva de vagas, bem como a homologação das matrículas realizadas pelo campus para o qual o candidato concorrer, será divulgado na data descrita no edital do campus, que será disponibilizado no link na página do IFMG. 7.3.5. O candidato poderá interpor recurso fundamentado contra o resultado do item 7.3.4, conforme data e orientações estabelecidas no cronograma próprio de cada campus. 7.3.6. O candidato que tiver sua documentação deferida terá sua solicitação de matrícula automaticamente homologada. 7.3.7. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. Item 8. Do cancelamento da inscrição. Será cancelada a inscrição que se enquadrar em qualquer dos itens a seguir: ficha de inscrição preenchida de forma incompleta ou incorreta, questionário socioeconômico preenchido de forma incompleta, inscrição feita em desacordo com qualquer requisito deste edital. 8.2. Verificada a qualquer tempo que a inscrição não atende a todos os requisitos fixados neste edital, a mesma será cancelada. 9. Da confirmação da inscrição. A divulgação da lista oficial das inscrições será publicada na página da Fundação Cefet Minas, conforme data descrita no subitem 1.1, cronograma deste edital. 9.3. Após a homologação, não serão realizadas quaisquer alterações nos dados das inscrições do candidato. Eu vou só substituir esse termo bem aqui, ó. O procedimento de classificação do candidato será realizado pela Fundação Cefet Minas, de acordo com o documento comprobatório apresentado pelo candidato no ato da inscrição. Subitem 3.2.3. A Fundação Cefet Minas adotará a escala padrão
de 0 a 100, fazendo quando necessária a devida correspondência, proporcionalmente entre as escalas, para os casos em que a instituição de ensino adotar escala diferente e não informar sua equivalência na escala padrão 0 a 100. Nesse caso, no procedimento de apuração das notas, será considerado o valor máximo da escala adotada pela escola como correspondente à nota 100, na escala padrão adotado pela Fundação Cefet Minas. 11.1.1 Para todos os efeitos, no procedimento de apuração das notas, a Fundação Cefet Minas considerará, no máximo, 2 casas decimais significativas, aproximando-se para menos nos casos em que a eventual terceira decimal for inferior a 6, e para mais quando igual ou superior a 6. Exemplo: o estudante que anexar histórico escolar ou documento equivalente comprobatório de suas notas, certificado, diploma ou declaração conforme anexo 2, e neste documento conste suas notas em uma escala de 0 a 10, obtendo o candidato a nota 7,5 em determinada disciplina, será considerada a nota 75,00. 11.1.1.2 No caso de o candidato ter cursado, em determinado ano, uma das disciplinas de forma subdividida, a sua nota será determinada pela média aritmética das notas das disciplinas cursadas. Exemplos: caso não tenha a nota final de língua portuguesa ou português, será considerado a média das disciplinas afins, conforme exemplo: gramática, nota 80, mais redação, nota 90, mais literatura, nota 95. Teremos 80 mais 90 mais 95 dividido por 3 igual 88,30. B. Caso não tenha a nota final de matemática, será considerado a média das disciplinas afins, conforme exemplo: álgebra, nota 80, geometria, nota 90, aritmética, nota 95. Teremos 80 mais 90 mais 95 dividido por 3 igual 88,30. 11.1.1.3 Nos casos em que constar no histórico expressamente as disciplinas de língua portuguesa ou português e matemática constantes do anexo 6, não será realizada a soma das subdivisões das disciplinas equivalentes, conforme o item 11.1.1.2. Instituição de ensino, onde o aluno cursou ensino fundamental ou equivalente, que adotar sistema de avaliação em escala diferente de 0 a 100 pontos, recomenda-se que a instituição de ensino informe a equivalência entre estas duas escalas, conforme disposto no item 11.1. As informações deverão ser dadas no próprio documento de comprovação de escolaridade anexado pelo candidato, ou em ofício, no ato da inscrição. 11.3. As notas comprovadas sob a forma de conceitos, sem informação sobre os correspondentes valores numéricos, serão convertidas na escala de 0 a 100 pontos, de acordo com os seguintes critérios. 11.3.1 As notas comprovadas sob a forma de conceitos, os quais traduzem um intervalo de pontos, serão consideradas pela média aritmética dos pontos extremos do intervalo. Exemplo 1. Um conceito DM, desempenho médio, ou outro equivalente, abrangendo um intervalo entre 50 e 70 pontos, será considerado como nota 60. Exemplo 2. Um conceito bom, ou outro equivalente, abrangendo um intervalo entre 80 e 90 pontos, será considerado como nota 85. 11.3.2 Se a instituição de ensino não informar qualquer correspondência entre os conceitos e pontos, prevalecerão os seguintes. Se for adotado um único conceito de aprovação, aprovado ou outro equivalente, será considerada como nota 75.
média entre 50 e 100. 11.3.2.2. 11.3.2.2. Se forem adotados dois conceitos de aprovação, será considerado 87,50 para o conceito mais alto, 62,50 para o conceito mais baixo, 11.3.2.3. Se a instituição de ensino adotar três conceitos de aprovação, será considerado 91,70 para o conceito mais alto, 75,00 para o segundo conceito, 58,30 para o conceito mais baixo. 11.3.2.4. Se a instituição de ensino adotar quatro conceitos de aprovação, será considerado 93,80 para o conceito mais alto, 81,30 para o segundo conceito, 68,80 para o terceiro conceito, 56,30 para o conceito mais baixo. 11.3.2.5. Se a instituição de ensino adotar cinco conceitos de aprovação, será considerado 95 para o conceito mais alto, 85 para o segundo conceito, 75 para o terceiro conceito, 65 para o quarto conceito, 55 para o conceito mais baixo. 11.4. Se o candidato obteve certificação por meio de programas governamentais em que a nota for registrada por meio de área de conhecimento, por exemplo, ENSEJA, Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. No procedimento de apuração das notas, será considerada a área do conhecimento equivalente ao componente curricular, disciplina, prevista no anexo 6. Aí tem um quadro ENSEJA. Eu vou citar só aqui como está em português e matemática. Então, 11.4.1. Se o candidato anexar no ato da inscrição um documento comprobatório que obteve certificação por meio do ENSEJA, com notas de 100 a 200, será adotada a equivalência em escala de 100 da seguinte maneira: nota a ser considerada é igual à nota final de cada disciplina em cada ano, dividido por 2. Entendeu aí? Conseguiu? Exemplo. Se a nota final do estudante for 120 pontos em língua portuguesa ou português, a nota considerada para todos os efeitos de classificação será 120 dividido por 2, 60. Esse será o valor considerado. 11.4.1.1. Exclusivamente nos casos dos alunos que concluíram o ensino fundamental e médio pelo ENSEJA, quando há uma única nota para todos os anos cursados, no procedimento de apuração da nota, será repetida a nota de cada disciplina, português e matemática, para todos os anos exigidos neste edital, ou seja, repetindo a nota nos campos correspondentes. Tenha concluído o ensino fundamental em projeto de inclusão em programas governamentais, como, por exemplo, Projeto A Caminho da Cidadania, Acertando o Passo, ou SESEC, Centro Estadual de Educação Continuada, entre outros, e apresente apenas a nota do último ano do ensino fundamental em língua portuguesa e matemática, ou equivalentes, para todos os anos exigidos na apuração das notas, será registrada a nota que consta no último ano do ensino fundamental, repetindo a mesma nota em todos os demais anos exigidos, obtendo ao final a média, conforme estabelecido neste edital, no item 11.11. 11.6. No procedimento de apuração das notas,
Para efeito de classificação, serão obedecidas as seguintes instruções. 11.6.1. As notas de cada disciplina poderão variar de 50 a 100, considerando no máximo 2 casas decimais significativas, aproximando-se para menos nos casos em que a eventual terceira decimal for inferior a 6, e para mais quando igual ou superior a 6. 11.6.2. Quando necessária, será realizada a conversão das notas na escala de 0 a 100, devendo obedecer rigorosamente às determinações dos subitens 11.1, 11.1.1, 11.2, 11.3 e 11.4.1. 11.7. Para o processo seletivo, conforme orientações contidas no subitem 11.1, as notas serão registradas pela Fundação Cefet Minas, com base no documento de comprovação enviado pelo candidato durante o período de inscrições, sendo realizado pela mesma a média aritmética de cada disciplina e também a média final, conforme dispostos no subitem 11.11. 11.8. A conversão das notas, escala de 0 a 10 ou conceitos, para a escala 0 a 100, e o correto registro das mesmas, nos termos deste edital, é de inteira responsabilidade da Fundação Cefet Minas, quando não informada pela escola, a sua correspondência, podendo o candidato que sentisse prejudicado recorrer, dentro dos prazos previstos de recurso no subitem 1.1 cronograma, interposição de recurso contra o resultado preliminar, para que seja revisado os procedimentos de apuração das notas realizadas. 11.9. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na ficha de inscrição e no questionário socioeconômico, em observância às normas e condições estabelecidas neste edital, disponível na página da Fundação Cefet Minas, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 11.10. A homologação das inscrições será disponibilizada na página da Fundação Cefet Minas, no prazo estabelecido no cronograma do subitem 1.1. 11.11. A nota final, NF, com a qual o candidato concorrerá na classificação geral, será calculada pela média ponderada entre as notas das disciplinas exigidas e seus respectivos pesos, a partir das seguintes fórmulas. Concomitante / subsequentes. Média ponderada das notas do sétimo ano. MPA 7 é igual a N1 vezes P1 mais N2 vezes P2, dividido por P1 mais P2. Média ponderada das notas do oitavo ano. MPA 8 igual a N1 vezes P1 mais N2 vezes P2 dividido por P1 mais P2. Média ponderada das notas do nono ano. MPA 9 igual
a N1 vezes P1 mais N2 vezes P2 dividido por P1 mais P2. Nota final. NF MPA 7 mais MPA 8 mais MPA 9 dividido por 3. Legenda. MPA 7. Média ponderada das notas do 7º ano ou seu equivalente, conforme item 10.3, declarado e comprovado na inscrição. MPA 8. Média ponderada das notas do 8º ano ou seu equivalente, conforme item 10.3, declarado e comprovado na inscrição. MPA 9. Média ponderada das notas do 9º ano ou seu equivalente, conforme item 10.3, declarado e comprovado na inscrição. N1. Nota da disciplina 1 do ano correspondente. N2. Nota da disciplina 2 do ano correspondente. P1, P2, pesos das disciplinas. Ver anexo 6. NF, nota final. Deixa eu ler só esse item 10.3 aqui. Média ponderada das notas do 7º ano ou seu equivalente, comprovado na inscrição. MPA 8. Média ponderada das notas do 8º ano ou seu equivalente, comprovado na inscrição. MPA 9. Média ponderada das notas do 9º ano ou seu equivalente, comprovado na inscrição. N1. Nota da disciplina 1 do ano correspondente. N2. Nota da disciplina 2 do ano correspondente. P1, P2. Pesos das disciplinas. Ver anexo 6. NF. Nota final. 12. Da divulgação da relação preliminar de candidatos inscritos. 12.1. A relação preliminar dos candidatos inscritos será divulgada conforme estabelecido no subitem 1.1, cronograma, no endereço eletrônico da Fundação Cefet Minas. 12.2. Após a divulgação da relação preliminar de inscritos, poderão ser interpostos recursos em face das inscrições não homologadas, conforme estabelecido no subitem 1.1, cronograma, por meio de login e senha, exclusivamente no ambiente das inscrições, no endereço eletrônico na página da Fundação Cefet Minas. 12.3. Em hipótese alguma serão aceitos recursos sem a devida fundamentação, ou interpostos por meio de procuração, fax, correio eletrônico ou de quaisquer outras formas não especificadas neste edital. 12.4. O resultado da análise e deliberação dos recursos referente às inscrições homologadas será divulgado conforme o subitem 1.1, cronograma, no endereço eletrônico da Fundação Cefet Minas. 13. Do resultado preliminar e da interposição de recursos. 13.1. O resultado preliminar será publicado no endereço eletrônico na página da Fundação Cefet Minas. 13.2. Após a publicação, poderão ser interpostos recursos em face do resultado preliminar, conforme o subitem 1.1 cronograma, por meio de login e senha, exclusivamente no ambiente das inscrições, no endereço eletrônico, na página da Fundação Cefet Minas. Os recursos sem a devida fundamentação, ou interpostos por meio de procuração, fax, correio eletrônico ou de quaisquer outras formas não especificadas neste edital. O resultado da análise e deliberação dos recursos referente ao resultado preliminar será divulgado no endereço eletrônico, na página da Fundação Cefet Minas. 13.5. Em caso de empate, havendo candidatos com o mesmo número total de pontos, o desempate se dará em favor daquele que nesta ordem obtiver: a. Maior idade dentre os candidatos com idade superior a 60 anos, conforme disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 1 de 10 de 2003, Estatuto do Idoso.
B. Maior média em língua portuguesa. C. Maior média em matemática. D. Tiver maior média de idade. Ou melhor, tiver maior idade. Né? Entender. Tiver maior idade, exceto os enquadrados na letra A deste item, considerando-se dia, mês e ano. 14. Do resultado final. 14.1. O IFMG divulgará a lista dos candidatos classificados em ordem decrescente do número total de pontos no endereço eletrônico da Fundação Cefet Minas. 14.1.1. A classificação será feita por curso em ordem decrescente de pontuação, com estrita observância aos critérios de desempate, estabelecidas no item 13.5 deste edital. Candidato ou responsável legal acompanhar e se informar sobre a lista de candidatos aprovados que venha a ser divulgada. 14.3. As vagas oferecidas neste edital serão ocupadas, obedecendo-se à ordem rigorosa de classificação, observada a reserva de vagas de que tratam os itens 4, 5 e 6 deste edital, até que o número total de vagas seja completado. 14.4. Serão classificados para efeito de matrícula todos os candidatos que na respectiva lista organizada na forma decrescente de pontuação, observada a reserva de vagas de que tratam os itens 4, 5 e 6 deste edital, estiverem situados dentro do limite das vagas oferecidas, sendo considerados excedentes os demais candidatos classificados na lista de espera. 14.4.1. A classificação em ordem decrescente de pontuação será de até 3 vezes o número de vagas ofertadas para cada curso, observada a reserva de vagas referida no item 14.4. 4.1. A classificação para efeito de lista de espera será em ordem decrescente de pontuação, de até 3 vezes o número de vagas ofertadas para cada curso, observada a reserva de vagas referida no item 14.4. 14.4.2. Caso necessário, por interesse do IFMG, será realizada a classificação adicional, acima do quantitativo de até 3 vezes o número de vagas ofertadas por cada curso, conforme o item 14.4.1. 14.5. A classificação dos candidatos somente terá validade para este processo seletivo. Dos procedimentos para fins de heteroidentificação. 15.1. Considera-se procedimento de heteroidentificação o processo complementar à autodeclaração e que ratifica por terceiros a condição autodeclarada. 15.2. A autodeclaração dos candidatos pretos e pardos, realizada no ato da inscrição deste processo seletivo, será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação realizada por comissão de heteroidentificação responsável pela validação das informações prestadas pelos candidatos autodeclarados pretos e pardos, composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes em cada campus, instituída especificamente para este fim, conforme dispõe a Resolução Consulp IFNMG número 148, de 23 de março de 2021. Agora, bem aqui, poderá ser convocado para o procedimento de heteroidentificação quantidade de candidatos superior ao quantitativo de vagas estabelecido para pretos e pardos. Esta informação constará em editais de chamada previamente publicadas pelos campi do IFMG. Ponto 3. Poderá ser convocado para o procedimento de heteroidentificação quantidade de candidatos superior ao quantitativo de vagas estabelecido para pretos e pardos. Esta informação constará em editais de chamada previamente publicados pelos campi do IFMG. 15.4. Os candidatos autodeclarados pretos e pardos, classificados dentro do limite de vagas destas cotas de cada campus, conforme previsto no quadro de vagas 1.5, deverão se submeter ao processo de heteroidentificação antes da matrícula, online ou presencial, para validação da autodeclaração étnico-racial. Os candidatos autodeclarados pretos e pardos, classificados dentro do limite de vaga destas cotas ou em lista de espera, conforme subitem 15.3 de cada campus,
conforme previsto no quadro de vagas 1.5, deverão se submeter ao processo de heteroidentificação antes da matrícula, online ou presencial, para a validação da autodeclaração étnico-racial. 4.2. Os candidatos autodeclarados pretos e pardos classificados dentro do limite de vagas da ampla concorrência ficam isentos do processo de heteroidentificação. 15.5. Para validar as informações sobre raça, cor e etnia prestadas pelo candidato que se autodeclara preto ou pardo, a comissão de heteroidentificação utilizar-se-á única e exclusivamente de fenótipo, com base para análise e emissão do seu parecer. A aferição de cor, etnia negra, preto ou pardo, não refere-se à ascendência do candidato, ou seja, que são seus pais, avós ou bisavós, mas às características físicas, fenótipo, do próprio candidato. 15.6. O fenótipo é definido como o conjunto de características do indivíduo, como exemplo, a cor da pele, a textura do cabelo e os formatos do rosto, lábio e nariz, que, combinado ou não, permitirão ratificar ou invalidar a autodeclaração. Além disso, serão consideradas as características fenotípicas do candidato a tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. 15.7. O procedimento de aferição poderá realizar registro de filmagem, o qual será utilizado na análise de eventuais recursos interpostos. 15.8. Não serão considerados para fins de heteroidentificação quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em processos seletivos ou concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 15.9. Não serão considerados quaisquer registros, civis ou militares, ou documentos pretéritos anteriores, eventualmente apresentados pelo candidato, referentes a procedimentos de heteroidentificação, realizados por quaisquer outras instituições, públicas ou privadas, inclusive imagens, declarações ou certidões de qualquer natureza. 15.10. É vedado a comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 15.11. O candidato classificado dentro das vagas de cotas de pretos e pardos que não se submeter ao procedimento de heteroidentificação terá sua matrícula indeferida para a reserva de vagas que se inscreveu. 15.12. É responsabilidade do candidato observar e comparecer ao ato de verificação no local, data e horário estabelecidos, conforme datas que serão publicadas em editais próprios dos campi do IFMG. Subitem 1.1, cronograma. 15.13. Antes de efetivar a matrícula online ou presencial, de acordo com os procedimentos adotados pelo campus, previstos em editais de matrículas, os candidatos classificados dentro das vagas de cotas de pretos e pardos deverão se apresentar à comissão de heteroidentificação, que, devido à pandemia Covid-19, poderá adotar procedimentos não presenciais. Os candidatos deverão estar munidos de documento de identificação oficial com foto, original e cópia desse documento. A cópia será entregue à comissão de heteroidentificação. 15.13.1. As comissões de heteroidentificação funcionarão após a publicação do resultado final, a partir do período estabelecido neste edital, conforme o item 1.1, cronograma, sendo publicado no endereço eletrônico, na página do IFMG, o cronograma de cada campus para a realização dos procedimentos de heteroidentificação e matrículas. 15.14. Cada candidato será entrevistado individualmente pela comissão de heteroidentificação,
responsável pela validação da autodeclaração do candidato. 15.15. O candidato preencherá e assinará formulário próprio, que ratificará as informações prestadas na inscrição, como candidato preto e pardo, e declarará estar ciente de que a prestação de informações falsas relativas às exigências de autodeclaração implicará na eliminação do processo seletivo e demais implicações legais. Procedimento de heteroidentificação. 16.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 16.1.1. se recusar a ser filmado. 16.1.2. prestar declaração falsa. 16.1.3. não comparecer ao procedimento de heteroidentificação quando aprovado dentro das vagas de cotas para pretos e pardos. 16.2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas declarações ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados. 16.3. Se for detectada falsidade na autodeclaração de pretos e pardos, conforme dispõe a resolução Consup IFNMG número 148, de 23 de março de 2021, o candidato estará sujeito, além da eliminação do processo, às penalidades legais do resultado do processo de heteroidentificação. 17.1. Os candidatos autodeclarados pretos e pardos classificados dentro das vagas destas cotas, conforme resultado deste processo seletivo, terão sua classificação confirmada após validação da sua autodeclaração, em documento expedido pela Comissão de Heteroidentificação, com parecer devidamente fundamentado. 17.2. O candidato autodeclarado preto e pardo deverá apresentar um documento que trata o item 17.1 na matrícula presencial ou online, adotada pelo campus para o qual o candidato teve sua classificação validada. Item 18. Da interposição de recursos do processo de heteroidentificação. 18.1. O candidato que não for considerado preto ou pardo, após decisão da comissão de validação, terá 2 dias úteis para recorrer da decisão. Os procedimentos estarão previstos em editais próprios publicados pelos campi do IFNMG, conforme consta no subitem 1.1 cronograma deste edital. (18.1.1) O candidato que permanecer com resultado negativo após decisão da comissão recursal e não tiver sido eliminado por nenhum dos critérios dos subitens 18.1.1, o candidato que permanecer com resultado negativo após decisão da comissão recursal e não tiver sido eliminado por nenhum dos critérios dos subitens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, permanecerá na lista de ampla concorrência, atendido todos os critérios de ordem e preferência estabelecidos neste edital. 18.2, Não será aceita outra forma de interposição de recurso. 18.3. Não serão aceitos recursos coletivos. 19. Das matrículas. 19.1. Os procedimentos, data, horário e local para a realização das matrículas serão divulgados posteriormente, obedecendo às condições sanitárias de cada município. 19.2. Para o candidato que optar pelo sistema de reserva de vagas, 19.2.1, a solicitação de matrícula será efetuada no ato de entrega da documentação comprobatória, mencionada no item 7, obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos. Os procedimentos terão suas datas previamente publicadas em editais próprios de cada campus do IFNMG, conforme descrito no item 19.1. 2.2. A efetivação da matrícula ficará condicionada à análise e aprovação da documentação comprobatória do sistema de reserva de vagas,
mencionada no item 7, e da documentação exigida para a matrícula, mencionada no item 19.3. 19.2.3. O candidato que não apresentar determinada documentação no ato de matrícula será informado e terá um prazo de até 2 dias úteis para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não ocorrendo a entrega, o candidato não terá sua matrícula efetivada. 19.2.4. A ausência do candidato ou seu representante na data e no horário destinado à solicitação de matrícula será considerada como renúncia expressa à vaga concorrida, não cabendo recurso. 19.3. Para o candidato que optar pela ampla concorrência. 19.3.1. As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, no período descrito no subitem 1.1, cronograma, e aos procedimentos que serão estabelecidos posteriormente, conforme o item 19.1. 19.3.2. O candidato que não apresentar determinada documentação no ato de solicitação da matrícula preencherá formulário de documentos faltantes, sendo concedido a ele um prazo de até 2 dias úteis para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não apresentando o documento faltante, o candidato não terá a sua matrícula efetivada. 19.3.3. A ausência do candidato ou seu representante na data e no horário destinado à solicitação da matrícula será considerada como renúncia expressa à vaga concorrida, não cabendo recurso. 19.4. São documentos exigidos no ato de solicitação da matrícula para todos os candidatos, ampla concorrência e reserva de vagas. Modalidade concomitante. Declaração de estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, emitido por instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC. 2. A efetivação da matrícula ficará condicionada à análise e aprovação da documentação comprobatória do sistema de reserva de vagas, mencionada no item 7, e da documentação exigida para a matrícula, mencionada no item 19.4. 19.2.3. O candidato que não apresentar determinada documentação no ato de matrícula será informado e terá um prazo de até 2 dias úteis para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não ocorrendo a entrega, o candidato não terá sua matrícula efetivada. 19.2.4. A ausência do candidato ou seu representante na data e no horário destinado à solicitação de matrícula será considerada como renúncia expressa à vaga concorrida, não cabendo recurso. 19.3. Para o candidato que optar pela ampla concorrência, 19.3.1, as matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, no período descrito no subitem 1.1, cronograma, e aos procedimentos que serão estabelecidos posteriormente, conforme o subitem 19.1. 19.3. Para o candidato que optar pela ampla concorrência, 19.3.1. As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, conforme procedimentos que serão estabelecidos posteriormente, pelos campi do IFMG. Item 19.1. 19.3.2. O candidato que não apresentar determinada documentação no ato de solicitação da matrícula preencherá formulário de documentos faltantes, sendo concedido a ele um prazo de até 2 dias úteis. O candidato que não apresentar determinada documentação no ato de solicitação da matrícula preencherá formulário de documentos faltantes, sendo concedido a ele um prazo de até 2 dias úteis para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não apresentando documento faltante, o candidato não terá sua matrícula efetivada. 19.3.3. A ausência do candidato ou seu representante na data e no horário destinado à solicitação de matrícula será considerada como renúncia expressa à vaga concorrida, não cabendo recurso.
Está repetindo. 4. São documentos exigidos no ato da solicitação de matrícula para todos os candidatos, ampla concorrência e reserva de vagas. Modalidade concomitante. Declaração de estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada pelo MEC. Modalidade subsequente. Histórico escolar de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio, emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC. B. Certificado de conclusão do ensino médio, caso esse documento não esteja incluído no histórico escolar. Observação. A declaração original de conclusão do ensino médio, emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC, será aceita para efeito de matrícula e suprirá temporariamente o histórico escolar e o certificado de conclusão, devendo o candidato providenciar a entrega do histórico ou do certificado de conclusão do ensino médio. Em hipótese alguma, será aceita a matrícula do candidato que não tenha comprovante de conclusão do ensino médio. Para as duas modalidades: requerimento de matrícula, termo de ciência e compromisso e declaração de que não é matriculado em outro curso técnico por meio da Bolsa Formação Estudante, excetuando-se os cursos de extensão e de formação inicial e continuada de trabalhadores, devidamente preenchidos e assinados pelo candidato ou pelo seu representante legal, requerente menor de 18 anos, disponibilizados no portal da instituição ou fornecidos pela coordenadoria, núcleo de registros escolares do campus. 2. Item 2. Uma fotografia recente 3x4 colorida. O inciso 3. Certidão de nascimento ou casamento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. Lei 13.726, de 8 de outubro de 2018. Inciso 4. Documento de identidade, original e cópia. 5. Cadastro de pessoa física, CPF, original e cópia. 6. Comprovante de quitação com serviço militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, original e cópia. 7. Formulário socioeconômico disponibilizado no ato da inscrição, devidamente preenchido. 8. Comprovante de residência, por exemplo, conta de energia elétrica, original e cópia. 9. Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos da portaria número 280, de 3 de abril de 2017, do IFMG. 10. Comprovante de quitação eleitoral, maiores de 18 anos. 11. Parecer favorável emitido por comissão de heteroidentificação. Aí, entre parênteses, apenas candidatos classificados como pretos ou pardos e chamados para a respectiva cota. 12. Declaração oficial emitida pela FUNAI ou o Registro Administrativo de Nascimento Indígena ou declaração de pertencimento étnico. Apenas candidatos classificados como indígenas e chamados para a reserva para a respectiva cota. O candidato que concluiu no exterior curso correspondente ao ensino médio deverá apresentar também a tradução do histórico escolar e do diploma, validados pelo consulado ou embaixada brasileira no território estrangeiro, e a declaração de equivalência, expedida pela Secretaria de Estado de Educação ou outro órgão equivalente competente. 19.6. Os documentos supracitados deverão ser fotocópias, legíveis e sem rasuras, podendo ser autenticadas na coordenação
para a coordenadoria Núcleo de Registros Escolares do campus, para o qual o candidato se inscreveu, desde que seja apresentado o documento original. 19.7. A solicitação de matrícula deve ser feita pelo candidato pessoalmente. Se excepcionalmente o candidato não puder comparecer para eventuar sua solicitação de matrícula, esta poderá ser feita por procuração particular simples. 19.8. O candidato menor de 18 anos deverá ser assistido ou representado durante a solicitação de matrícula pelo pai, mãe ou responsável legal, os quais deverão apresentar no ato da matrícula CPF, RG e documentação comprobatória de parentesco. Se excepcionalmente o responsável legal não puder comparecer para efetuar a matrícula, esta poderá ser feita por procuração particular simples. 19.9. Os documentos comprobatórios apresentados pelo candidato para o sistema de reserva de vagas, mencionado no item 7, ficam válidos para a solicitação de matrícula. Parágrafo 1. Caso o candidato não possua um documento de identificação com foto, deverá ser apresentado o protocolo de documentação ou protocolo de solicitação deste documento, emitido pelo órgão competente, juntamente com o documento de identificação do seu representante legal, se for o caso. Aí, inciso 1 aqui, né? O prazo final para entrega e envio do documento de identificação do candidato ao IFMG será de até 3 dias úteis, a contar da data prevista para a emissão constante do protocolo de solicitação. 2. Caso no município de residência do candidato, o órgão responsável pela expedição de documentos de identificação esteja com atendimentos suspensos devido à pandemia Covid-19, o candidato deverá justificar a falta deste documento no ato da matrícula, que deverá ser enviado quando houver a retomada deste serviço. 20. Da reclassificação, segunda chamada. 20.1. Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, os candidatos não classificados na primeira chamada poderão ser convocados. A segunda chamada dar-se-á por meio de edital de convocação, divulgado no portal do IFMG, de acordo com o cronograma previsto em cada campus. A matrícula dos candidatos convocados na segunda e demais chamadas, quando ocorrer, serão realizadas pelos campi e divulgadas no sítio eletrônico do IFMG de cada campus. 21 das disposições finais. 21.1. As matrículas dos candidatos classificados atenderão às determinações legais vigentes. 21.2. A inscrição neste processo seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das condições e normas estabelecidas neste edital, e ainda na legislação educacional brasileira, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, ainda que a inscrição tenha sido feita por terceiros. 21.3. O IFMG não se responsabilizará por pedidos de inscrição não recebidos por fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação. 21.4. Será eliminado a qualquer tempo o candidato que utilizar meios fraudulentos e conduta indevida na inscrição e na matrícula, ou ainda praticar atos contra as demais normas contidas nesse edital. 21.5. O IFMG divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos especiais disponíveis na página do IFMG. 21.6. O IFMG reserva-se o direito de cancelar a oferta de qualquer curso, caso o número de inscritos seja inferior a 70% do número de vagas oferecidas. 21.7. O IFMG reserva-se o direito de convocar candidatos, seguindo a lista de classificação, caso o aluno matriculado não compareça nos primeiros 10 dias letivos, sem apresentação, por escrito, de justificativa plausível ao campus no qual se matriculou. 21.8. O IFMG, no uso de sua autonomia didático-pedagógica e administrativa, acolherá em seus cursos os candidatos classificados neste processo seletivo, devidamente matriculados, podendo
no decorrer do período de integralização de cada curso, adequar currículos e calendários, ampliar ou restringir tempos de duração. 21.9. Os resultados serão válidos unicamente para este processo seletivo. 21.10. Aos alunos matriculados, o IFMG não assegura a concessão de transporte. 21.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se acerca de editais, normas complementares, avisos, portarias e chamadas oficiais do processo seletivo e de todas as etapas da confirmação de vaga. 21.12. O candidato interessado em interpor recurso, apresentando impugnação para algum item do edital, poderá fazê-lo em data prevista no subitem 1.1, cronograma, enviando o questionamento devidamente fundamentado para cpsc.ifnmg.edu.br até às 17 horas do dia 5/6/2021, registrando seu nome, dados de RG e CPF e a fundamentação da impugnação. 21.13. Incorporação a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que venham a ser publicados no portal eletrônico do IFMG. 21.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Processos Seletivos e Concursos Públicos, CPSC.